E estamos aqui iniciando mais um Pode Sim Te Ajudar. Hoje com um convidado mega especial, Alexandre, da MTJ, uma indústria super e que vai te garantir e te passar conhecimento de como prosperar, crises e a realidade do empreendedorismo para que nós, empresários, possamos aprender com quem já passou pelo caminho. Então, Alexandre, seja muito bem-vindo, fale um pouquinho de ti, da MTJ, e é um prazer enorme estar contigo hoje. Boa tarde, tudo bom? Sou Alexandre, diretor da MTJ Vidros. Estou operando há 9 anos já no segmento como a minha própria empresa. Já tenho conhecimento de 10 anos atrás, então tenho um conhecimento total de 20 anos no mercado de vidro, né? Entendendo a dor, todo o processo, todo o que o meu cliente está precisando, né? Então, como nós atendemos esquadria, vidraçaria, construtora, todo esse pessoal, existe por trás de tudo isso aí um cliente final, que ele também, quando ele contrata essas empresas, espera um bom trabalho, né? Então, tipo assim, nesse longo desses 20 anos de experiência, eu tento passar a melhor coisa, a questão do projeto, muito conhecimento para eles não se perder no tempo, né? Então, tipo assim, porque o tempo é valioso e vale muito, né? Isso que você comentou é precioso, o tempo é valioso. Então hoje nós vamos entender a verdade nua e crua do empreendedor, porque o que ninguém te conta sobre empreender é as crises, né? Então iniciando hoje o Pode Sim Pode ser. Te Ajudar. Gente, primeira pergunta. Alexandre, o que é mais importante dentro dessa experiência em mais de 20 anos dentro de uma empresa, de uma pequena e média empresa? Ter conhecimento ou ter as vendas? Então, eu acho que o mais importante é o conhecimento. A partir do momento que você tiver o conhecimento e com esse conhecimento você passar a segurança para o teu cliente, as vendas vêm posteriormente, né? Então, o conhecimento acho que é muito estratégico, você saber o que você está trabalhando, você ter o poder do produto que você sabe e dar bastante clareza ao teu cliente. Eu acho que aí acho que é um diferencial muito grande. E as vendas vêm na consequência. Na consequência. E na sua trajetória, quando foi que você teve o start que agora não tem jeito, eu tenho que empreender, não tenho para onde ir? Foi um desligamento? Foi um sonho? Como começou a trajetória da MTJ? Então vamos lá, tipo assim, já desde pequeno eu já empreendi, eu vim de Santa Catarina, já tive um comércio, não deu certo, fiz errado, então tipo assim, o que acontece? Às vezes o empreender, às vezes você tem que ter a dor lá atrás de não ter dado certo, daí depois você entender, dar o passo para trás, e depois eu errei em algumas estratégias e às vezes a gente tem que assumir que o erro às vezes não está na culpa do governo, está a culpa do vizinho, do olho grande, do azar, e coisa, então tipo assim, existem muitos fatores, né? Então, existem algumas coisas que às vezes saem da tua alçada. Então, o que aconteceu? Trabalhava numa empresa, trabalhei numa empresa, vi que estava indo para um negócio errado, passei para outra empresa, e nessa outra empresa eu estava vendo que algumas coisas que não estavam me agradando. Então, tipo assim, não era aquilo que, tipo assim, não estava dando certo. E eu disse, não, mas por que eu não vou tentar meu negócio? Vou tentar, vou tentar diferente, fazer diferente. E graças a Deus já estamos há 9 anos, né? Então, às vezes não é fácil, vocês pensam que é fácil, não é fácil. Hoje, quem me vê 9 anos dentro de uma empresa, chega lá, tá bem diferente do que quando eu comecei lá atrás. Então, E hoje, fez. antes, né, de ter uma empresa, primeiramente, antes de ter uma empresa, você precisa saber quem é o dono. E quem é o Alexandre? Bem, o Alexandre é um cara que veio de Santa Catarina há 25 anos atrás, né? Então, tipo assim, vem com uma mão na frente e outra atrás, nem dos outros, uma mochila Nas nas costas? costas, R$ 600 do bolso e fui desmistificar uma capital, uma cidade grande. Então, tipo assim, daí você vai entendendo como é que você vai chegar numa capital e vai indo, né? Então, tipo assim, vim, trabalhei em setor de bingo na época, fechou, ficamos desempregados, e voltei a trabalhar de novo no ramo de confeitaria, daí tive um acidente de trabalho. Aí despertou trabalhar com vidro, que minha esposa trabalhava com isso. E daí foi indo, a gente vai vendo algumas coisas e a gente sempre vai aguçando a, como é dizer, o conhecimento também, né? E, tipo assim, acreditando. Então, tipo assim, foi um cara muito visionário nessas coisas. Então, o que que eu pego, assim? Eu pego muitas coisas que dão errado, que em alguns lugares eu tento projetar dentro da minha empresa que não aconteça isso.
No meu segmento, o que acontece? Uma empresa que eu trabalhei, o cara quebrou, porque, tipo assim, volumava muito dinheiro, e resumindo, o que aconteceu? Tipo assim, aquele dinheiro não é meu, aquele dinheiro é do cliente. Então, eu tenho que trabalhar com muita responsabilidade sobre isso aí. Conseguir separar que aquele dinheiro que está transitando na conta da empresa, não necessariamente o dono pode sair gastando, né? Justamente. E desses erros que você cometeu, até de negócio que teve que fechar, que não deu certo, comente conosco alguns erros que você aprendeu com o caminho e alguns acertos até para que a gente possa aprender com a sua experiência. A questão dos erros é questão de formação de preço. Então, tipo assim, o tal de formação de preço, você achava que era isso, estava fazendo coisa, mas não é bem assim. Então, tipo assim, para você empreender hoje, você tem que você tem que ir conhecimento, você tem que ir entendendo as coisas que todo aquele dinheiro que entra não é teu, você tem que formar um preço, tem que fazer um curso, tem que fazer tudo aquilo lá. Aí, tipo assim, isso foi meu erro lá atrás que eu não sabia. Então, o que aconteceu? Hoje, tipo assim, faço, erro também, não vou dizer que não vou erro, como todo mundo é, sou ser humano, então, tipo, se eu dizer que não erro, tô mentindo. Então, tipo assim, o que que eu vi? A questão do meu setor é a questão das empresas que, tipo assim, do meu segmento, dentro de Curitiba, 14 empresas desse segmento fechadas. Nossa. Então, resumindo, por quê? Porque, tipo assim, entra muito volume de dinheiro e às vezes o cara não consegue separar. Ah, entra um negócio, daqui a pouco começa a gastar mais. Deslumbra com todo aquele dinheiro na conta. Justamente. Às vezes tipo assim, a conta tá azul, mas daqui a pouco entra no vermelho do nada. O que nós mais vemos aqui no escritório é o empreendedor, ele tem uma vida que ele não pode pagar. E ele está sangrando o caixa da empresa. Sim. Mas ele vive uma vida que ele não está podendo pagar naquele momento. Porque Sim. existe um processo, né? Existe acertos e erros para daí você conseguir ser uma empresa madura e ter caixa para aquilo. Justamente. Então, tipo assim, se você analisar hoje a questão da empresa da MTJ, ela foi crescendo, está crescendo constantemente. Tipo assim, claro, passos devagar. Temos um problema, um ano desafiador, tipo assim, o desafiador foi no tempo da pandemia, foi a época que nós mais ganhamos dinheiro naquele setor. Eu tenho outra empresa que, tipo assim, deu tudo errado, porque, tipo assim, tem um salão, um evento lá também, que era parte de eventos, não deu certo lá, tipo assim, mas ainda tirei dali e fiquei inventando lá, então tem os dois comércios. E o que acontece hoje? Analisando no ponto de vista, esses anos depois, está desafiador. Então não foi um ano bom, não está sendo um ano bom. Tipo assim, e a gente conversa com vários pessoal de segmentos diferentes. Como eu não sou atrelado somente ao vidro, eu tenho outro comércio, que eu converso com pessoas de outros segmentos, de vários setores diferentes, então você está muito desafiador esse ano. Ainda mais que tem uma situação de reforma tributária, o pessoal está pensando como é que vai ser o ano que vem. Acaba segurando o mercado. Segura o mercado, então, tipo assim, não está sendo aquilo lá que era para ser. Mas crise não é a primeira, vai ter outras e outras, e assim vai acontecendo, né? E até para quem hoje nos assiste e não empreende, eu sempre brinco que empreender não é liberdade. Então muitas pessoas, elas motivam, vou começar a empreender porque eu quero ter liberdade na vida. Sinto muito informar, mas você vai trabalhar 24 horas. Né? Basicamente isso, você pensa 24 horas no negócio, toda hora tem um problema. Então eu digo que empreender não é sobre liberdade, mas sim responsabilidade. Dentro da sua responsabilidade, na sua indústria, no seu negócio, como que você cuida e gere a sua saúde mental para realmente não espanar, ou seja, não largar o barco e falar assim, para mim chega, porque é 24 horas pensando nisso. Sair correndo? Tem dias que nós sentimos vontade disso, né, mas... Então vai de perfil de pessoas, né? Então o que eu vou te dizer assim, Jennifer? Eu sou uma pessoa bem tranquila nessa parte, você já tivemos lá no começo, quando começamos foi bem caótico o mesmo negócio, tipo assim, começamos o negócio pegando dinheiro, cartão de crédito, fazendo para começar o negócio. Então coisa tipo assim, se você pegar um empreendedor de Sebrae, ou qualquer coisa, cara, você é louco, realmente fui louco, porque eu fiz do jeito que eu fiz, pegando cartão de crédito, jogando na maquininha, fazendo dinheiro, tal, e coisa, tipo assim, até começar a vir as primeiras obras, até começar a coisa, tipo assim, você conseguir acertar. Então, tipo assim, empreender, às vezes, está no sangue da pessoa. Às vezes não adianta, você, de repente, você ter lá uma carteira forrada de dinheiro e montar e às vezes não vai dar certo. E às vezes não tem vida, né? Vida emocional, não tem, né? Tem o custo de uma família, porque muitos empreendedores às vezes começam a não dar certo, a primeira coisa que acontece é largar a família, porque existe uma pressão emocional ali, ou até
tudo que a prosperidade traz por trás, né? Justamente. Então, eu, Alexandre, o que acontece? Eu sempre tive essa tranquilidade de esperar, dizer assim, pô, é um ciclo, como eu quebrei lá atrás, um ciclo, tipo assim, um senhor de muita idade, eu gosto de conversar com pessoas de idade que têm experiência de vida. Ele falou, o comércio é um ciclo, de repente a saída está bem na tua frente e você está batendo a cabeça. Tá você rodando e não consegue enxergar. Não consegue enxergar. E tá vendo? E eu coloquei isso na minha vida e, tipo, eu sempre coloquei isso como base. Então, tipo assim, não me apavoro, tipo assim, a coisa acontece. E o que que eu fiz hoje? Hoje, como a empresa já está chegando a mais de 35 colaboradores, eu estou passando a responsabilidade para cada um. Hoje, minha filha faz a parte financeira, aí tem já meu genro faz a parte de gestão de produção, já trouxe mais pessoas de outras empresas que eu trabalhava junto para assumir o cargo de liderança, um RH separado. Então, E assim, você que nasceu do microempreendedor, assim como todos nós, né? Eu comecei uhum, sozinha, você sim. começou também na cara e na coragem. Como foi essa transição de eu preciso formar uma liderança, mesmo eu não, pode ser que não conheça a realidade, mas não tenha tido uma formação de liderança lá atrás para poder ensinar a outros, mas ao mesmo tempo a empresa não espera, você tem que produzir, entregar e liderar e tudo ao mesmo tempo. Como é a sua experiência na responsabilidade de formar uma liderança entre acertos e erros dentro do seu mundo de indústria? Então vamos lá. A questão disso aí é como a empresa está se expandindo, fui obrigado a fazer isso, porque senão eu não dou conta. Então, tipo assim, você tem que passar para eles, deixar eles errarem também, pontuar, fazer. O que está entrando hoje? A questão agora está muito para a parte de processo. Então vai entrar processo da parte de venda, processo da parte de produção, para todo mundo ter a mesma linguagem. E eu não preciso estar mais diretamente dentro da empresa ali, e eu saber que a empresa vai tocar. Então hoje eu consigo sair, ficar 2 dias fora, uma semana, a empresa vai tocar, às vezes, depende do acerto, o erro, vai tocar. O que a gente tem que fazer, tipo assim, no meu ponto de vista, talvez até esteja errado, é que os empresários querem abraçar tudo sozinho. Centralizar Infelizmente, tudo. infelizmente, você não vai dar certo. Não, você não consegue, se eu faço do meu jeito é melhor. Realmente, eu também pensava isso, mas às vezes tem outra pessoa, às vezes ela vai estar ajudando, ela vai errar, e você tem que acertar. E o que eu coloco muito dentro da empresa é que não é eu, Alexandre, é pessoas. As pessoas que estão lá comigo. Então, tipo assim, eu coloco para eles que, tipo assim, não é eu, Alexandre, eu tô lá, mas quem faz girar meus negócios são eles. Então, eles são bem Você não mais... conseguiria produzir, entregar, vender, fazer Não, financeiro, compras, é não. impossível. Hoje, né, tipo assim, por estratégia, graças ao JCJ, nós fizemos lá atrás um trabalho... Alguns anos atrás, isso. Os 2 anos atrés fomos seguindo alguns passos, algumas trilhas, e graças a Deus, tipo assim, todo mundo fala daquela mão de obra, da falta de mão de obra. Puta, eu não sei, mas no meu eu não tenho esse problema de mão de obra, por incrível que pareça. Olha que bom. Daí o que você vai falar? Tipo assim, claro, você tem que dar um... E a pergunta que nós colocamos, o problema é a geração Z ou o problema é a liderança? Eu acho que é um problema, um pouco liderança. A geração Z, ela chegou, tipo assim, mas tem muita gente que tá disposto a trabalhar, só que você tem que procurar essas pessoas, só que você também tem que abrir um pouco tua carteira, você tem que acreditar também. Então, Sim. tipo assim, não é só você pensar, que Não outro... treinar, Não treinar, e justamente... até eu vejo muito o não aceita o erro, né? Então, às vezes, Sim. o funcionário chega cru e a grande parte das empresas não aceita o erro, né? Como se a pessoa já chegasse pronto. O erro das empresas, o que acontece? Pega o cara, coloca lá, não faz um treinamento, não faz coisa. Claro, às vezes você vai treinar, o cara não vai estar adapto a ficar ali. Mas você tem que fazer o seu papel. Então, tipo assim, claro, eu tô melhorando bastante isso aí. Também é um processo que eu tô fazendo também. Não vou dizer que é coisa. Mas, tipo assim, eu me orgulho que eu tenho uma equipe que chega lá, que eu dou as demandas, o pessoal faz, e tem muita gente querendo trabalhar comigo. Daí pergunta assim, aí colegas do meu setor, pô, Alexandre, você está pagando mais que o mercado, você está louco? Eu digo, cara, o que eu vou te explicar? Assim, se eu estou conseguindo vender, se estou conseguindo produzir, se eu estou colocando coisa, tem que dar qualidade de vida também para os meus colaboradores. Sim. Entendeu? Não é só eu, então eu também tenho que ter isso também. Tem que ser um equilíbrio. Um equilíbrio, justamente. A gente sempre brinca, né? Faturamento alto sem lucro, fluxo de caixa é só um hobby. É só um hobby. Então, faturamento alto sem dinheiro no caixa é alimentar o ego do empreendedor. Mas ter esse olhar também de treinar,
Na verdade, é apostar naquele colaborador, né? Sim. É apostar que ele vai dar certo, que ele tem potencial, ajustar ele na questão. Eu vi que a MTJ ele trabalha muito a questão organizacional, o clima, colocar processos, ter esse olhar apurado também para aquele ser humano, porque independente de ser cliente ou fornecedor, nós estamos falando de alguém que realmente tem pai, tem mãe, tem filhos, Sim. é um ser humano com uma vida única, né? Sim, sim. E esse olhar de vocês é muito bacana, a gente admira muito, e eu acho que isso faz uma grande diferença entre você não ter um problema aí de mão de obra. E olha que o setor de vocês, a indústria onde pega a produção, nós temos vários clientes, é bem complicado a produção mesmo. Justamente, mas daí entra o que acontece. O que é atrativo para você vir trabalhar na tua empresa? Então, o que eu pego muitos logo? Quando eu tenho um outro negócio, como eu te falei, que eu converso com pessoas de outros segmentos e coisa, aí tem um cliente que vai lá nesse outro coisa, ele trabalha na Volvo. Eu falei, a Volvo tem problema de recrutamento de funcionário? Não. Por quê? Porque todo mundo quer trabalhar na Volvo. Porque tem um salário legal, tem um PLR legal, tem um negócio legal. E, pô, então eles não têm esse problema. O problema é quando o pessoal entra e chega lá de um tempo que quer sair. Então eles perderam um tempo, treinaram o cara, a pessoa depende não é aquilo ali. Ok. Mas o grau de qualificação para entrar no Volvo é muito grande. Então todo mundo quer entrar no Volvo. E vai ter que se qualificar para poder poder se qualificar. Então o que eu fiz no meu setor? O que eu tive que fazer? Então o que eu vou fazer? Vou dar um plano de saúde, vou dar um VR legal, vou fazer alguma coisa. Tem outros projetos daqui para frente, vamos fazer, entendeu? Tipo assim, não de uma participação, de repente uma fatiação de uma coisa, uma bonificação por desempenho, vai ser uma tabela e coisa. Resumindo, o que acontece? Eu tenho pessoal agregado dentro da minha empresa. Efetiva custo? Efetiva, mas quem vai pagar é o cliente. Então, resumindo, às vezes você quer ter uma segurança também de ter o teu produto entregue, ou não é? Exato. Então, como eu entendo, como eu estou num setor que está tudo para ontem, então, tipo assim, eu tento, tipo assim, às vezes o preço, ele não vai pagar isso aí, o cara quer... Você vai pagar pela urgência. Vai pagar pela urgência e ele quer ter a certeza que a empresa vai fazer isso. Exato. Então, entendeu? Então, tipo assim, é o meu ponto de vista, pode ser que eu erre, acerte, mas estamos Dentro da assim. tua trajetória, quais as diferenças que você notou? Porque eu vejo que tem muitos empresários que, como você comentou, ele vive aquele mundinho, é só o meu segmento, ninguém me entende, porque o meu mercado é diferente, é o que eu mais escuto. No meu mercado é diferente, o meu mercado é mais difícil, vive aquela bolha. Quais parceiros e o que te faz ter essa visão mais aberta? Dentro, eu preciso de parcerias estratégicas, dentro do que nós não somos bons em tudo, né? Sim. Mas dentro de cada área, qual a diferença dessas parcerias estratégicas que te fez andar de maneira mais correta, andar mais rápido e ampliar a sua visão? Então vamos lá, quando você fala quando o mercado é muito fechado, então no meu segmento só temos quatro indústrias nacionais, só 4 indústrias que fornecem a matéria-prima para nós. E temos processador que, tipo assim, são poucos qualificados também, entendeu? Então você tem que fazer uma boa parceria com eles, ter um bom relacionamento, ser certo com eles, entendeu? Para você também ter algum respaldo para fazer. Além deles, ainda tem uma questão também hoje a JCJ que faz a assessoria para nós também, a parte de contabilidade, e daí você consegue, dessa maneira, você dá uma transparência, entendeu? E claro, você não é de um dia para o outro, né? Sim. Você vai com o tempo, você vai mostrando, ganhando a confiança, mostrando que você tem capacidade, que você tá agregando para eles, e eu acho que é mais ou menos assim, entendeu? Então a gente brinca que é respeitar o processo, né? Não é o empreendedor do Instagram, que é acordar às 5 horas da manhã, tomar um banho gelado, correr 10 km e já fez tudo. Não. É bem diferente a vida real. Tipo assim, ó, eu acho que nem eu falei para você agora há pouco atrás, empreender é você tá no sangue. Então pode ser que eu quebre amanhã depois, mas vou empreender de novo. Então tem histórias de pessoas que acertaram na primeira, puta, mas é muito difícil. Né? É difícil você já na primeira. O empreendedor a vida do empreendedor é assim, né? Isso. Você tem que ter estômago, gestão emocional e mental para conseguir seguir, porque todo dia é um desafio novo. Todo dia é um desafio, né? O que acontece? Você pega todo dia e você lida com pessoas, né? Então, às vezes eu tenho lá meus colaboradores, tem dia que uma pessoa não tá legal, tem um problema familiar, às vezes tem um problema emocional. Então, tipo assim, agora tem a NF que vai entrar a partir do ano que vem. E temos que cuidar disso aí também. Tem agora. NR, tem reforma, ano que vem é ano de grandes desafios. Justamente. Nós temos um quadro aqui que ele fala bem assim,
ame as pessoas difíceis, porque você é uma delas. E é isso que a gente acredita, né? Então nem todo mundo vai estar num dia bom. E nós somos difíceis com o nosso marido, com o nosso filho, na empresa. Então ter essa empatia em saber que realmente não vai existir uma empresa perfeita, uma família perfeita, não existe perfeição. Mas existem pessoas dentro de uma única visão, né, lutando para dar certo aquele negócio, aquela família. Para concluirmos aqui, o que eu queria te deixar como um petisco, né? Se você pudesse dar um conselho para quem está iniciando o empreendedorismo, independente se é indústria, se é comércio ou serviço, o que você diria? Se você está começando a empreender, você não pode errar nisso. Vamos lá. Quem está começando a empreender, que tem uma vontade, sinta o gosto. Sinta o gosto de empreender. Às vezes, depende, às vezes você vê lá o fulano de tal, o cara tá bem, alguma coisa, às vezes sinta o gosto, às vezes depende, que às vezes é amargo. Às vezes também não é tão fácil. Se você quer isso pra tua vida, né? É isso para sua vida. Então, tipo assim, que nem eu coloco lá hoje para os meus colaboradores, quando nós temos a reunião que está fazendo de vez em quando, cara, fico feliz que alguém queira empreender. Eu dou todas as dicas, dou todas as coisas para você entender que às vezes não é assim. Então, tipo, não é fácil. Mas, se alguém quiser, tipo, você vai lá, tenta, veja como é que é lidar com pessoas, lidar com cliente, lidar com coisas. É isso que eu passo pro pessoal. Então, tipo assim, para você que está iniciando hoje, entenda. Se você tem teu sonho, tenta. Se errar, tenta de novo. Entendeu? Às vezes pode ser que algumas coisas. Para você não cair na cilada, que você estava falando, assim, para quem já teve a dor, entenda fazer custo. Custo do que você está fazendo e cobre o preço correto. Não é porque o vizinho está cobrando mais barato, você tem que cobrar mais barato, você tem que qualificar. Compra e joga, o que eu mais escuto, compra e joga 30%, 50%. Isso. Nem faz conta. É diferente de mercado e margem de lucro, né? Bem diferente. Então você faça suas contas, se o vizinho está vendendo mais barato, tudo bem, veja lá, vê se tuas condições estão fazendo, se tu consegue, tudo bem. Se não, faça, valorize o seu trabalho, valorize o seu empenho, o seu tempo, porque quando você falou tempo, é muito necessário hoje. É precioso. Então hoje, para um negócio ele errar menos e crescer mais, faça a sua precificação correta, sem pensar em mercado. Sem pensar em mercado. De repente hoje está começando o mercado, ele te joga para alguma coisa, você começa a valorizar você mesmo. Hoje acontece muito comigo hoje. Aí você tem que criar estratégias. Que produto estão te oferecendo? O produto está correto? É isso aí que você quer? É a mesma qualidade? É a mesma qualidade? Então, você vai entender perfis de cliente. De repente vai ter aquele cliente que vai ser aquele cara que vai te perturbar a tua cabeça. Aí vale a pena isso para você? Tipo assim, para mim eu acho que não. Se desgasta, te tira a tua energia. Desgasta toda a equipe. Toda a equipe, tira a tua energia e de repente você vai valer a pena, de repente... E geralmente é o cliente que não paga. Não paga, ele vai te trocar por outro, ele vai te... Amanhã depois vai falar que você não pode atender. Então, tipo assim, acho que é mais ou menos assim que acontece no ramo, né? Então, a minha dica é isso aí. E quando tiver a crise, pensa, respire. Eu tiro isso de um outro negócio que eu tenho, me sobrecarrega um pouco, mas eu vou lá, eu consigo relaxar, às vezes tem um monte de problema a resolver outro dia e tal, e coisa, daí eu consigo dar um start. Então, que nem eu falo assim, se você estiver correndo atrás do rabo, né, dos outros assim, para um pouco, respira, vai dar uma caminhada, vai dar uma volta, de repente dá uma conversa com algumas pessoas, de repente vem um start para você consegue dar uma coisa. Então, tipo assim, é isso que sempre aconteceu comigo. E isso que eu sempre converso com o pessoal. Então, às vezes você está tão maquinado aquele negócio ali e você não consegue ver saída. Não consegue ver saída. Empreender é desafios diários e estar contente com a sua escolha de vida, que eu acho que é um estilo de vida, né? Você ter a consciência, ter a sabedoria, a maturidade para entender que nem tudo vai sair da maneira como nós queremos, que sempre nós queremos a nossa vontade prevaleça, mas que no final, que lá na frente, quando você construir algo sólido e maduro, você fala, valeu a pena. Então eu quero deixar aqui essa provocação também para vocês. Mandem no quadro, mandem suas perguntas da sua trajetória, ou iniciante, ou se você já é empresário, realidade que você passa no dia a dia. Ou seja, os principais desafios são pessoas, os principais desafios é como precificar,
como que eu consigo levantar esse custo, como o Alexandre falou, a precificação foi o grande X da questão do meu negócio. Mande suas dúvidas, sigam a Pode Sim, nós vamos contribuir com a sua jornada, porque uma empresa próspera, ela irá prosperar muitas outras famílias. Alexandre, obrigada pela sua participação, é muito bom, como sempre, ter esse bate-papo com você, é muito rico e nós aprendemos toda vez que a gente toma um café, conversa e fala, olha, isso aqui às vezes é óbvio, mas o empreendedor precisa ouvir e refletir, falar, agora eu preciso mudar, agora eu preciso verificar o meu preço, porque isso aqui está de lado. Então, muito obrigada, a casa está sempre aberta para ti, obrigadão mesmo. Agradeço a Jennifer pela oportunidade e talvez ajudar as pessoas que também estejam na mesma empreitada, na mesma caminhada que a gente, né? E entender que empreender, às vezes a pessoa tem aquela vontade, aquele negócio, e vai errar, e vai acertar, e vai errar, e vai acertar. E, tipo assim, nunca deixe de fazer o que teu coração manda, né? E, que nem eu falo assim, no meu caso, são pessoas. Então, hoje eu trabalho, mas eu falo para vocês, quem toca o negócio são o meu time lá. Eu sou uma pessoa que está lá, mas se eu não tivesse, se o pessoal não estivesse lá, eu não estaria aqui com vocês. Então, eu vou lá, venho aqui tranquilo, trocar uma ideia. Então, tipo assim, a gente vai conhecendo muitos outros empresários de vários segmentos, a gente vai conversando e a gente vai pegando aquele fiozinho, vai colocando aqui, vai crescendo nosso conhecimento. E a gente sempre passa. A Dina é uma pessoa que conheci há 2 anos e pouco, que ela chegou na minha empresa, daí eu olhando, eu já estava procurando uma questão de uma mudança que realmente já era para eu ter feito. Mas daí, tipo, quando chegou a Dina, eu falei, poxa, me deu uma luz que eu não sabia. Então, eu sei vender, conheço o meu produto, mas, infelizmente, eu não conheço nada de tributário e contábil. Tinha um contador. Então, tipo assim, ela veio e me deu uma luz muito grande e conseguimos, na transformação de dentro, conseguimos fazer com o nosso trabalho, mas você dá uma alavancada muito grande na empresa. E passar isso também para os colaboradores, para o time da empresa. Então, tipo assim, claro, foi uma jornada um pouco turbulenta para nós também, um processo, mas nós tivemos que entender que a gente precisa de ajuda. Precisava mudar, senão... E precisamos de ajuda, e todo mundo precisa de ajuda. Então, tipo assim, se a pessoa tiver... Aí eu digo, o ego, não tiver o ego tão grande, né, que às vezes o problema é o ego, é maior que a pessoa. O problema é o ego, Se a pessoa tem um ego maior, achar que sabe tudo, então, infelizmente, tá propício a não dar muito certo. É onde é a grande queda, né? Quando o ego é muito inflado, justamente, não adianta, não aceita ajuda, não aceita mudar, não aceita, e sempre foi assim. Não. E aí é um grande risco empresarial, né? Justamente. Então, hoje a empresa está crescendo, temos projetos para o ano que vem para crescer mais ainda, mas é tudo nessa base, não deixar o ego subir maior que coisa. Daí você dá uma segurada, não é por aí não. Nós falamos que é a síndrome do vira-lata, a arrogância do empreendedor iniciante. Justamente. Você tem aquela ânsia de dar certo, mas como a arrogância, o orgulho, o ego é tão grande, você vai sofrer muito para funcionar e para dar certo. Sim. Ou até pior, você vai acabar desistindo no meio do caminho, né? Justamente. Então, quanto mais nós vivemos, mais a gente entende que todo mundo passa por um processo. Não existe empresa perfeita de redes sociais, onde clique aqui, você vai ficar milionário. Isso não existe. Então tem um processo, você vai errar, vai acertar, mas você tem que cuidar muito sobre o empreendedor do que a própria empresa. Justamente, eu acho que é nesse sentido ali. Então, tipo assim, como eu... Então, para quem não conhece o Alexandre, eu vim de um chão de fábrica, eu já fui em chão de fábrica, eu falo linguagem de todo o pessoal lá do chão de fábrica, não tem vergonha, se for para precisar varrer, eu varro, tem que varrer, eu varro também, conheço todo o processo dele. Então, tipo assim, não é porque hoje eu estou sentado numa cadeira maior que, tipo assim, vou desmenosprezar. Então, eu valorizo a pessoa, até um senhor lá que faz a limpeza no barracão é o cara que mais valoriza. Porque o que acontece? Essa pessoa, quando chegar qualquer pessoa, qualquer cliente, fornecedor, o barracão está limpo porque tem essa pessoa. Essa pessoa que está ali zelando. Justamente, você tem essas pessoas zelando. Então eu preciso de pessoas. Não é porque eu estou lá em cima. Então é o meu modo de pensar. Talvez a gente fala, outras pessoas não se identificam com isso, mas daí é de cada um, né? Então, tipo assim... eu identifico muito com isso também. Então, todos estão no mesmo time, né? Eu acho que todos... nós como seres humanos, todos queremos ter uma vida de qualidade, uma família estruturada. No meio do caminho, às vezes você se perde, volta, mas a essência nossa é realmente ter esse olhar humano.
né? Não Justo. interessa se você é um CEO de uma multinacional ou um micro MEI. Todos nós estamos lutando para realmente fazer a nossa vida ser melhor. Então, O que eu falo assim, do negócio que eu falo, de um negócio a outro, só muda o tamanho do zero. isso aí, Eu acho que é só isso. isso É mesmo. só zero maior e zero menor. O restante é tudo a mesma É coisa. tudo a mesma coisa. Eu acho. Alexandre, obrigada. E vocês fiquem conosco, contribuam também com suas perguntas, dúvidas, acessem, compartilhem e lembre, você pode sim prosperar. Até a próxima.